Nós vamos, nessa noite, continuar a estudar essa carta maravilhosa de Paulo a Timóteo, não é isso? Vamos, 1 Timóteo, capítulo 3. Para quem acompanha aí, para quem não falta, sabe que eu gosto de pregar livros inteiros, né? E aí a gente está estudando agora a carta a Timóteo, as duas cartas, né? Até o final do ano nós terminamos isso. E aí, nós estamos agora no capítulo 3, certo? E nós vamos ver o que Paulo tem a nos dizer nessa noite com esse texto. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 16. Vamos ver o capítulo inteiro. Diz assim o texto: Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher, liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de todos e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, esse é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor Jesus. E eu peço a Ti que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha esquadrinhar nossos corações e mentes e saber daquilo que necessitamos, ó Pai. Fala conosco, Pai. Nos ajuda a crescer na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós com a Tua palavra, para a Tua glória e para a nossa edificação. Amém. Amém. Glória a Deus. Estava vendo os louvores, pensando, os louvores do próximo domingo tem que ser nesse estilo, viu? Porque é evangelístico, então tem que ser um culto evangelístico, voltado realmente para que possamos falar com as pessoas, né? Esse capítulo de Paulo, ele é interessante porque Paulo dedica o capítulo inteiro à consagração de diáconos e presbíteros. Quando forem consagrar bispos, presbíteros, diáconos na igreja, Paulo dá aqui as instruções necessárias para que esses homens tenham essas qualidades. Ele estava preocupado, quando ele escreveu essas cartas, preocupado com os homens que haviam de tomar os púlpitos das igrejas naquela época. Porque ele sabia que estava havendo uma complicação nas igrejas. A situação estava complicada porque havia a apostasia de alguns e havia as heresias de outros. E Paulo estava lutando contra isso. Muita apostasia, muita gente abandonando a fé e muita gente dentro da igreja pregando coisas contrárias à verdade. Então Paulo escreve: ó Timóteo, esses homens vão pregar nos púlpitos. Então que eles sejam assim. E então ele descreve os homens que devem ter essas funções na igreja. Paulo viu essa necessidade porque ele queria continuar contribuindo com o avanço do evangelho, que esses homens tivessem essa capacidade. Esses homens tinham que ter essas qualidades para que o evangelho pudesse continuar a ser propagado com fidelidade e com autoridade. Por isso Paulo enfatiza nesse capítulo
Ele fala com força, ele fala com veemência como os homens devem se portar, como os líderes devem se portar, quais as qualidades que esses homens devem ter para liderar a igreja de Cristo e para servir na obra do Senhor. Esse sermão de hoje, eu queria aplicar não só a líderes, não só a bispos e diáconos, mas eu queria aplicar ele a toda a igreja, a todos os membros, todos os crentes dessa terra. Então eu queria poder refletir um pouco sobre esses textos para nossa edificação, para nosso crescimento, para nós como crentes, como servos, como filhos de Deus, melhorarmos diante de Deus, sermos mais parecidos com aquilo que Ele quer que nós sejamos. E isso é uma coisa a se refletir, isso é algo que nós temos que pensar, porque muitas vezes a gente se distancia daquilo que Deus projetou para nós. Deus fez um plano para nós e às vezes a gente vai se distanciando e não percebe. E Deus quer nos chamar de volta para nos alinhar à sua vontade. Então eu queria começar esse texto. E logo no verso 2, Paulo já começa de cara, nos dando nos chamando a atenção para algo que é forte, que é difícil de praticar. Ele fala: portanto, o bispo ou o crente, como eu queria aplicar nessa noite, deve ter uma vida irrepreensível. Irrepreensível. O que é ser irrepreensível? O dicionário fala que irrepreensível é você ser perfeito sem nenhuma falha. E Paulo diz: sejam perfeitos sem nenhuma falha. Ele nos coloca em uma situação muito difícil, quase que impossível, né? Só que o próprio Jesus falou isso. Jesus, em Mateus 5,48, ele fala: sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então o próprio Jesus nos chama a ser irrepreensíveis, a ser perfeitos, a ser sem falhas. E Paulo vem e repete isso aqui. E essa ordem não é apenas para os bispos e diáconos, porque Jesus está pregando para a igreja, para os crentes, para os homens que estão ouvindo o evangelho. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sejam perfeitos. Isso nos chama a atenção a refletir. Nós temos que ter uma vida irrepreensível. Nós temos que pensar mais na nossa santidade, na nossa vida diante de Deus e diante dos homens. Como nós estamos agindo, como o mundo nos vê. Como será que o mundo olha para nós? Como o mundo olha para você? Como ele enxerga você? Como é que ele lê você? Como Paulo fala que nós somos cartas. Como é que o mundo lê você? Não deve haver nenhuma atitude, nada, absolutamente nada, que o mundo venha nos acusar. Sejam perfeitos. Nós somos chamados para ser irrepreensíveis, perfeitos. Como a gente pode pensar nisso nessa noite? Como você pode refletir na sua cadeira nessa noite? Eu tenho que ser perfeito. Eu não posso ter falhas. Ora, logo nós, pecadores e falhos. Logo nós que caímos tanto muitas vezes. Mas Paulo fala o tempo todo, né, que aquilo que nós estamos sendo moldados para chegar àquela medida de varão perfeito lá na frente. E até lá é luta, é luta. Todos os dias é luta. Quando a gente cai, a gente tem que se levantar de novo e nos colocar de novo na presença de Deus. Todos os dias essas lutas. Sejam perfeitos, irrepreensíveis. Busquem uma vida de santidade diante do Senhor. Sejam santos porque eu sou santo. É o que Deus diz. É algo a se refletir nessa noite. É algo a se pensar. Eu tenho que ser perfeito. Tenho que buscar me parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Depois dele falar, tem que ser o homem ou a mulher ter um só cônjuge, né? Mais de uma só mulher, não ter dois, como algumas religiões pregam. Ter domínio próprio, difícil, né? Ter domínio próprio, dominar a si mesmo, dominar a sua língua, dominar a sua cabeça, dominar as suas ações. A gente quer muitas vezes rasgar o verbo, fazer alguma coisa, e a gente tem que se segurar. Tem que se segurar, ter domínio próprio, me dominar. Meu pecado quer fluir, meu pecado quer sair. A minha vontade é de esbravejar. Eu tenho que me controlar, tenho que me segurar, porque essa é a ordem de Deus para nós. Dominem-se, tenham domínio próprio. Depois ele vai dizer: sejam aptos para ensinar. Aptos para ensinar. Nós vamos ver mais à frente nessa série de mensagens que Paulo nos ensina que devemos conhecer a palavra, devemos ser conhecedores da palavra. E o crente deve estar sempre pronto para ensinar, para passar a mensagem do evangelho adiante. Todos nós. Não é trazer temas teológicos difíceis e ensinar as pessoas. Não, é estar sempre pronto para pregar o evangelho, apto para ensinar a palavra. Pronto, a Bíblia ela nos ensina nesse caminho.
Devemos conhecer o nosso Deus e depois conhecer, prosseguir em conhecer o nosso Deus, porque Ele é uma infinitude de sabedoria. Devemos conhecer e prosseguir nessa caminhada de conhecer ao Senhor, conhecê-lo cada vez mais. Nós vimos na última mensagem que eu trouxe o dever da igreja de orar, né? Vimos a ordem que Paulo deu a Timóteo, que a igreja deve orar, devemos ser crentes que oram. Aqui nós vemos que ele nos orienta a conhecer as Escrituras, para que quando alguém vier buscar respostas, estejamos prontos, sempre, sempre. Oséias diz no capítulo 4, verso 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí ele continua, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como sacerdotes. O profeta fala duas coisas aqui. Primeiro, deixa claro que a falta de conhecimento pode nos destruir, ela pode nos destruir, e você vê isso aí hoje, em todo lugar você vê os homens se desviando, os homens seguindo falsos profetas, falsos pregadores, seguindo um falso Jesus e crendo que estão vivendo na verdade, porque lhes falta conhecimento. Multidões estão vivendo um falso evangelho e não sabem que isso os destruirá, nem imaginam que isso os destruirá. Chegará naquele grande dia, Jesus dirá, nunca te conheci, porque seguiram um falso Jesus, era um outro Jesus. A falta de conhecimento pode nos destruir. Por isso que Deus ordena, conheçam-me, conheçam-me, conheçam o Deus a quem você serve. A segunda coisa que o profeta fala é que Deus fala pela boca dele que todo aquele que o rejeita, ele também o rejeitará. Todo aquele que rejeita conhecer a Deus, ele também o rejeitará. E Jesus vai repetir essa ideia. Ele vai afirmar em Mateus 10:33, aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Só que Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Devemos confessar o nosso Deus. Como você vai confessar aquilo que você não conhece? Você tem que conhecer o seu Deus. Conhecer aquele que você serve, aquele que você adora, aquele que você se prostra, faz seus pedidos e derrama o seu coração diante dele. Tem que conhecer esse Deus. Não pode ser um Deus falso, um Deus qualquer. Tem que saber quem é o seu Jesus, o seu Senhor, aquele que lhe comprou, aquele que pagou por você, aquele a quem você pertence. Temos que conhecer o nosso Deus, para que assim possamos estar prontos sempre para falar sobre Ele. Quando alguém vem aqui, esse Jesus que tu fala, que tu serve tanto, que tu fala tanto sobre esse Jesus, esse Jesus é aquele que me salvou. E a gente vai falar sobre Ele, e expô-lo, e mostrar ao mundo o Jesus que nós servimos. Aquele Jesus que veio ao mundo, aquele Jesus que chamou multidões, aquele Jesus que encarnou, aquele Jesus que veio, que deu a vida, que curou, que salvou, que ressuscitou. Estar prontos para falar sobre Ele em todo o tempo, onde quer que nós formos. Esse é o nosso Jesus. E ele vai continuar, apóstolo Paulo vai dizer, no verso 13, ele vai fazer um paralelo interessante com outra fala dele. Ele vai dizer, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado ao dinheiro. O que ele está falando? Não devemos nos encher com vinho, nem ser violento, nem amar o dinheiro. Ele vai repetir essa ideia em Efésios 5:18, que é o tema da mensagem de hoje. Ele vai dizer, Paulo diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Vejam como os homens aqui na terra hoje, em todas as épocas da história, eles se enchem com coisas fúteis, com bebidas alcoólicas, com drogas, com entorpecentes. Enchem-se dessas coisas e perdem a sua sobriedade. Enquanto que a Bíblia fala que permaneçam sóbrios e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Esvaziem-se dessas coisas mundanas e encham-se de Deus. Mantenham-se sóbrios, porque o Espírito Santo vai manter vocês sóbrios. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aquele que se enche do Espírito, ele terá uma vida de santidade. Ele viverá em santidade. Porque aquele que é cheio do Espírito, não há espaço na mente dele para a violência, como o apóstolo Paulo aqui repreende, mas ela estará cheia de Deus.
Não haverá espaço para libertinagem, porque o coração dele já transborda de alegria em Deus. Não haverá espaço para o amor ao dinheiro, porque já há completude de espírito em Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Porque o que há nesse mundo que vai te encher mais do que o Espírito Santo de Deus? Que vai te satisfazer mais do que estar na presença de Deus? Que vai te dar mais alegria do que glorificar a Deus na sua vida? Nada nesse mundo pode preencher isso. Por isso ele fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando o seu coração está cheio de Deus, meus irmãos, nem o dinheiro, nem esse mamão que Jesus tanto falou, ele preencherá seu coração, mas o Deus verdadeiro estará em você. O Deus verdadeiro estará em você. Enchei-vos do Espírito. Paulo, quando vai, os apóstolos, quando vão orientar para escolher os diáconos, em Atos capítulo 6, eles impõem algumas regras. Eles vão falar que esses diáconos têm que ter boa reputação, têm que ter conhecimento e tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos uma figura enigmática, que é a figura de Estevão. E Estevão, a Bíblia descreve ele como um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, e que fazia muitos sinais e prodígios. Esse é o papel do crente. Esse é o papel daquele que serve a Jesus, ser cheio do Espírito Santo e testemunhar a sua fé para todo mundo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é a ordem que Ele nos dá nessa noite. Encham-se do Espírito Santo. Por que ficar enchendo com coisas vazias, coisas mundanas, coisas nessa terra que não tem valor algum, quando há uma completude no céu que quer encher você, que quer preencher você e quer te levar todos os dias a habitar com Ele? Que você possa se alegrar nessa presença de Deus. Alegrar-se diante dele e dizer: eu estou diante do Deus Altíssimo, o Deus de santidade, o Deus de glória e poder. O que há nesse mundo que vai me convencer a ir contra isso? O que há nesse mundo que pode me convencer a abandonar esse Deus quando Deus já me preenche? Quando meu coração já transborda de alegria em Deus. Sejam cheios do Espírito. Essa ordem é para todo crente. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu gosto da maneira como Paulo trata essa relação do crente com o Espírito Santo na carta aos Efésios. Ele vai tratar na carta inteira, no capítulo 1, verso 13, ele afirma que nós fomos selados com o Espírito Santo. Em Efésios 4:30, ele nos exorta a não entristecer esse Espírito Santo que está em nós. E em Efésios 5:18, ele nos ordena: sejam cheios do Espírito Santo. É um mandamento, é uma ordem, não é um conselho, um pedido. Ele não está dando a você algumas dicas, não, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É uma ordem para hoje, enchei-vos. Não é irão se encher ou se encheram, é uma ordem para hoje, enchei-vos. É uma ordem para todos, que ele fala: enchei-vos, vós, igreja, todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É um mandamento de Deus. Aquele crente que ama a Jesus, ele vai desejar se encher do seu Espírito. O próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo quando ele foi lá no deserto ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo estava lá com ele para que ele pudesse lutar contra essas tentações. É um desejo de Deus, é uma ordem de Deus para todo crente. Aquele que ama a Jesus não vai querer viver uma vida longe dele, em esvaziar-se dele. Aquele que ama a Jesus vai querer cada vez mais buscar estar na presença dele, buscar cada vez mais conhecimento dele, buscar cada vez mais se parecer com ele. E só quem é cheio do Espírito tem essa capacidade. É uma ordem para nós. É uma ordem para que possamos ser aptos para viver essa vida aqui na terra. A vida já é cheia de dificuldades, já é cheia de pecados, cheia de tentações, tribulações. Todo dia a gente tem que lutar contra um demônio, não é? Todos os dias. A gente acorda de manhã e fala: Deus, me glorifica o teu nome na minha vida nessa noite. Porque mais uma vez os pecados virão. As tentações virão e eu tenho que lutar contra elas. Enche-me, Senhor. É por isso que as misericórdias do Senhor renova toda manhã. Porque é para a gente Ele já tem misericórdia de nós durante o dia todo. E Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe das nossas tentações. Sabe das nossas falhas e onde nós caímos. Que possamos buscar cada vez mais essa vontade de se parecer com Ele, para que possamos lutar como Ele lutou naquele deserto, contra aquilo que o diabo vier nos oferecer. O diabo oferece muitas coisas. O diabo
Eu gosto daquela brincadeira que fala que o diabo não vem com chifres e cara feia e rabo vermelho, não. Ele vem como um anjo de luz, mostrando coisas boas, para chamar a atenção das pessoas. Ó, vem por aqui que aqui é melhor. E assim ele engana muitos. E as pessoas na igreja têm trocado viver com Jesus para encher-se de coisas lá fora. Os versos 4 e 5 ele vai falar sobre o crente no lar. Ele vai dizer: deve liderar bem sua casa, sua família, seus filhos o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Todos nós temos que nutrir esse relacionamento saudável em nosso lar. Todos nós. Tem que haver uma harmonia, uma presença de Deus no nosso lar, na nossa casa, no meio da nossa família. O exemplo começa em casa. Nossos familiares eles têm que enxergar Cristo em nós. Se os homens não enxergam Cristo em você, como você poderá pregar Cristo para eles? Cristo transforma a vida, Cristo muda pessoas, Cristo dá santidade às pessoas. Uai, por que eu não vejo isso na tua vida? Tu está falando para mim? E as pessoas vão ver isso e vão dizer isso. Você fala que já diz que transforma, eu não vejo sua vida transformada nenhuma. Você é aquele marido péssimo, aquele amigo mentiroso, é aquele pai terrível, você é aquela pessoa desonesta. Paulo diz aqui, esses homens que servem a Deus, eles devem ter esse relacionamento dentro do seu lar. Mostrar realmente que é cheio do Espírito Santo de Deus. Não apenas na igreja, não apenas nesse púlpito, não apenas com esse microfone na mão. Não, é em casa, principalmente em casa. É quando a gente está escondido, longe da multidão, que mostramos realmente que somos santos ou não. Porque na multidão a gente pode enganar e se vestir uma capa, colocar uma máscara e dizer assim eu sou. Mas é em casa, é no particular, é com as pessoas que estão próximas a nós que nós mostramos realmente quem nós somos. E é esse crente que Deus olha e diz: esse é meu filho, esse não é meu filho. É por isso que ele fala, quando forem orar, não vão no meio da multidão e se amostrem para que todos vejam como você ora bem. Não, vão para o seu quarto e tranque sozinho, porque lá será apenas eu e você. Lá não haverá mentira, lá não haverá hipocrisia, lá não tem como esconder atrás de máscaras. Lá só há você e Deus. É esse que nós temos que ser, o crente dentro do nosso lar. Não apenas esse no meio da multidão. O que Jesus mais lutou contra naquela época foi a hipocrisia dos religiosos. Temos que ser espirituais na igreja e em casa, em qualquer lugar. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando bons e maus. Veja bem, Deus nos observa no nosso íntimo. Deus observa você quando você está sozinho em casa, com o seu celular, atrás de um computador, conversando com alguém, trabalhando, com a oportunidade ali na sua frente de ser desonesto, de fazer alguma falcatrua. Deus está lá com você, observando você. Ali não tem como mentir para o Senhor. A nossa preocupação deve estar em que o Senhor me vê em todo tempo e em todo lugar. Se uma pessoa não mostra conduta dentro de casa, como poderá servir na casa do Senhor? É o que Paulo diz. No verso 7 ele diz que não é só dentro de casa também, mas é numa vida social lá fora. Ele vai falar, além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Então aqui Paulo fala, sejam crentes na igreja, sejam crentes em casa e sejam crentes na rua, em todo lugar. Temos que mostrar esse exemplo de santidade de vida com Deus aqui no púlpito, em casa com a minha família e na rua onde quer que eu vá. Porque os de fora também devem falar bem de mim. Os de fora também devem nos ler e dizer, ali é um homem realmente que vive um Deus santo. Em todo lugar. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Somos chamados a viver uma vida parecida com a de Cristo. Não é à toa que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Tinham uma vida parecida com aquele pregador que morreu há algum tempo atrás. Eles são pequenos cristos. Não é à toa que eles foram confundidos com esse pregador que morreu. Temos que nos parecer mais com Jesus. Temos realmente que sermos exemplos a ser seguidos.
Eu sou esse? Essa é a questão. Essa é a pergunta para você nessa noite. Será que eu sou esse? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Veja bem, a gente vem para a igreja e vive essa vida de santidade aparente, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, porque a gente acredita que a gente vai se encontrar com o Senhor daqui a algum tempo, tipo 5 anos, 10 anos, 50 anos à frente. A gente não imagina que Deus pode nos chamar agora. Ninguém imagina isso. Deus pode me chamar hoje. Deus pode me chamar amanhã. Eu posso me encontrar com Ele hoje e eu não poderei mentir diante dEle. Eu não poderei dizer, mas eu era crente. Ele vai dizer, não, não era. Não tem como. Ele pode nos chamar a qualquer momento, irmãos. Estamos todos sujeitos a isso. Ninguém está livre disso. Ninguém está imunizado disso. A morte virá para todos. E nós temos que estar cientes disso. Eu logo, logo me encontrarei com o meu Senhor. Eu amo aquele vídeo de um velhinho. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Alguém está entrevistando esse velhinho na rua e pergunta a ele: qual é o desejo que o senhor mais tinha nessa terra? O desejo o que o senhor mais sonha? E ele, bem velhinho, ele fala, com um sorriso desse tamanho no rosto. É muito engraçado o vídeo. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. E está tão pertinho, já estou com 80 anos. Está bem pertinho de me encontrar com Ele. Eu não vejo a hora de me encontrar com Ele. E ele está contando os dias para se encontrar com o Senhor. Porque ele sabe que está próximo. Porque ele já é velhinho. Nós novos não temos essa concepção. Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Porque a gente acha que vai viver para sempre. Vai viver uns 120 anos. Temos que ter essa alegria no coração. Logo, logo eu me encontrarei com o meu Senhor. Não sei o dia. Pode ser daqui a 60 anos, 80 anos. Pode ser logo, eu não sei. O que eu sei é que eu não vejo a hora de estar diante dele e ele me reconhecer como filho. Aleluia. Eu não vejo a hora de dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai. Vem para o meu lado direito. Já pensou Jesus falando isso para você? Vem, meu filho. Vem para a minha direita. Vem para a minha direita. Tu é meu filho, eu te escolhi, tu viveu uma vida digna, vem para a minha direita. Imagina isso, Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, chamando você de filho, dizendo: vem, meu filho. Você alegrou meu coração, aleluia. Que maravilha isso, meus irmãos. Se a gente for pensar nisso, Jesus, como eu quero ser chamado de filho por ti naquele grande dia. Porque haverá pessoas que ele vai dizer: não conheço você, passa para a minha esquerda, tu não é ovelha, tu é bode. Eu não te conheço, eu não quero ouvir isso de Jesus. Você não quer ouvir isso de Jesus. O Jesus que nós amamos, Ele quer nos chamar para a sua direita, que nós possamos ir em direção a esse chamado. Eu quero ouvir a tua voz, Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Ele diz. Então eu quero ouvir a voz de Jesus me chamando. Vem, filho. Vem, filho. Que maravilha é isso, meus irmãos. Temos que dar exemplo realmente de santidade, de cristãos, de servos de Deus que amam a Jesus. Nos versos seguintes, do 8 ao 14, ele vai dar os mesmos conselhos para a escolha de bispos. Ele dá também para a escolha de diáconos, né? Ser cheio do Espírito, dar bom testemunho, marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho. E no verso 11 ele traz um conselho para as mulheres. Ele vai dizer, no verso 11: de igual modo as mulheres devem ser respeitáveis, não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Basicamente é o mesmo conselho para diácono, bispos e mulheres também. Tem que dar bom testemunho, tem que ser pessoas respeitáveis, tem que ter esse domínio próprio, esse controle de si mesmo, tem que ser fiéis ao Senhor. É para todo crente, todo crente. Todo aquele que diz amar a Jesus deve ter essas qualidades. Aí vem o verso 15, ele vai dizer que a igreja do Senhor, ela é coluna e alicerce da verdade. Coluna e alicerce da verdade. A igreja do Senhor é essa fortaleza que carrega a verdade de Jesus, a verdade de Cristo. É a igreja dele, é ela que tem essa missão de levar ao mundo essa verdade. Essa verdade não está nas filosofias humanas, nem nessas ideologias pecadoras do mundo aí, nem nessas psicologias que o mundo inventa. Não, a verdade foi dada para a igreja, para que ela vá ao mundo e anuncie essa verdade. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja do Senhor.
Nós somos os dispenseiros da graça, que conhecem a verdade e que levam a verdade aos ouvidos dos homens. Somos nós, a igreja do Senhor, a noiva dele. Nós fomos chamados para pregar esse evangelho. Fomos chamados para libertar os cativos. Fomos chamados para anunciar às nações que Cristo Jesus veio e Ele voltará em breve. Ele voltará em breve. Aleluia. Jesus voltará, meus irmãos. Essa alegria não tem que estar somente em nós. Jesus voltará. Temos que anunciar essa alegria para o mundo. Jesus voltará. Venha. Venha o mais rápido possível, porque Ele voltará. É essa verdade que o mundo não quer aceitar. É essa verdade que o diabo tem tentado distorcer nas mentes mundanas, nas mentes humanas. O diabo quer desviar as pessoas dessa verdade. Quem tem essa verdade é a igreja do Senhor, que Ele deu essa missão. Vão e anunciem nos 4 cantos da terra. Anunciem que o Filho veio e que Ele voltará. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Temos que pregar essa verdade o tempo todo. E não só em palavras, né? Mas Paulo está descrevendo aqui, mas é em transformação de vida. E é isso que Paulo está exortando Timóteo aqui. Prega a verdade e viva essa verdade. Viver esse evangelho. Viver esse evangelho. Muitos pregam e Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Deus usa pessoas. Nós vemos pessoas se convertendo nos piores lugares que você vê aí na terra. As pessoas estão ouvindo o evangelho de alguma forma, mas estão se convertendo e vêm a Jesus. Deus usa quem Ele quer. Mas muitos pregam, nem todos vivem. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos vivem com uma capa se escondendo, mas da sua boca sai verdades. Não queremos ser esse tipo de pessoas que somente falam, mas não vivem. Sabe aquela historinha do menino que está ele está conversando na sua casa, na igreja, e ele diz: mãe, eu queria que meu pai fosse, eu queria morar na igreja. Ele fala: por quê? Porque pai é diferente de lá na igreja. Meu pai é um na igreja e em casa ele é outro. Então eu queria morar na igreja, para que meu pai fosse sempre aquele. Existe isso dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Pessoas que são umas diante dos homens, mas aqueles que são seus entes queridos, sua família, aquele que Deus deu para cuidar, são outros completamente diferentes. São demônios, são diabos dentro de seus lares. Jesus nos chama a se parecer mais com Ele. Jesus nos chama a viver essa vida de santidade, de mostrar que nós realmente fomos transformados por esse evangelho, fomos batizados com o Espírito Santo de Deus e somos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos viver esse evangelho, meus irmãos. Paulo vai encerrar a sua carta com um texto magnífico. Ele vai dizer no verso 16: sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Cristo veio, meus irmãos, em carne. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, que é aquele que nega que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Ele tem o espírito do anticristo, ele não é de Deus. Qualquer um que nega que Jesus veio em carne. E veja bem, nós vemos no mundo hoje, nessas internets aí da vida, nós vemos pessoas, no passado as pessoas não acreditavam, ou não queriam seguir esse Deus, esse Jesus. E tudo bem, é a vontade delas, né? Elas escolheram não seguir, né? Mas hoje que mais se vê as pessoas negando que Jesus veio, que Ele nasceu, que Ele viveu entre os homens. Quando há tantos documentos fora Bíblia, extra Bíblia, que falam de Jesus veio. As pessoas querem rejeitar o nascimento dele. Não, Jesus é inventado dos homens. Ele não veio. Não há provas de que Ele realmente nasceu, viveu entre os homens. O que João está dizendo aqui na sua carta é que qualquer um que afirme isso, que Jesus não veio em carne, ele não é de Deus. Porém o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele veio em carne. Ele nasceu entre os homens. Ele foi manifestado em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Todo-Poderoso, Ele se fez homem. Imaginem isso. O Deus Todo-Poderoso que criou tudo que há, Ele decidiu nascer como um bebê e passar por todo o processo de um ser humano, desde o nascimento até a sua morte.
todo aquele processo de aprender a engatear, aprender a falar, a andar, comer, tudo aquilo, ele viveu tudo isso, ele viveu entre os homens, teve a vida de homem, o Todo-Poderoso, aquele que criou o homem. Mas ele desejou fazer isso para que nós fôssemos salvos. Ele fez isso para a glória de Deus, pensando em mim e você. O Todo-Poderoso se fez homem, aquele que era transcendente se fez imanente. Aleluia. Aquele que era invisível agora se fez tocado, agora você pode tocá-lo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se fez servo. O Senhor dos Exércitos se fez servo, veio para servir. Aleluia. É esse Jesus que nos chama a se parecer com ele. Ser servo como ele é. Ele se humilhou, ele deixou a sua glória. Estava lá com os anjos, habitando eternamente com Deus Pai. Ele decidiu vir, deixou a sua glória, humilhou-se a si mesmo, habitou entre nós, para que nós fôssemos resgatados dos nossos pecados. Como é que você não quer se parecer com esse Jesus? Como você não quer se parecer com ele, desejar ser como ele é? Como os homens rejeitam esse homem, aquele que tinha tudo e decidiu vir, habitar entre os homens, sujeitar-se às mesmas dores dos homens, ser tentado como os homens foram tentados, mas vencer em tudo. Nele não há falha, nele não há defeitos, nele não há queda, nele não há pecados. Mas ele se fez pecado por mim e por você. Aleluia. Esse é o Jesus que nos ama. Se fez homem, se humilhou por amor a nós. Aleluia. E o apóstolo continua, ele não só se fez carne, mas ele também foi justificado pelo Espírito de Deus. Ele foi plenamente vivificado pelo Espírito. Toda a sua vida, ela é com o Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fez, cada palavra, cada ação, estava em completa comunhão com Deus Pai, com o Espírito Santo. Ele foi revestido com o seu Espírito, desde o seu batismo, e ele foi cheio do Espírito, e venceu a tentação, e em tudo que ele fez, todo o poder que ele mostrou, estava mostrando que o Espírito Santo de Deus estava com ele, em todo o tempo. Todo o seu ministério, tudo que ele realizou, mostrava a comunhão que ele tinha com Deus Pai, com o Espírito Santo. Por isso que ele nos chama a ser cheios do Espírito. Por isso que ele nos ordena nos 10 mandamentos: encham-se do Espírito Santo. Não há coisa melhor. Você vencer as tentações, você mostrar sinais e prodígios de que você realmente é uma pessoa salva por Deus, de que você foi resgatado por Ele, de que você teve a sua vida transformada. Aquele que você era, houve uma conversão, uma mudança de caminho. Aquele que você era, agora você não é mais. Tudo que ficou para trás, agora se fez tudo novo. Somos novas criaturas. Tudo ficou para trás. Aquele que você era no passado, você não é mais. Aleluia. Aquele que você era no passado, Jesus pegou e transformou você. Agora você é um novo ser, transformado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele chama você a caminhar com Ele. Ele chama você a andar com Ele. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Sejam cheios do Espírito, é isso que ele diz. E Paulo continua, e ele é anunciado às nações. Ora, ele deu esse dever, essa tarefa à igreja, na sua grande comissão: vão e anunciem em todo lugar, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, onde vocês forem, anunciem. E o evangelho hoje é proclamado em todo o mundo, meus irmãos. E todo mundo hoje já ouviu falar de Jesus de alguma forma. Todo mundo sabe quem é esse Jesus, porque Deus deu essa missão à igreja, e os homens foram e realizaram suas missões, e continuam realizando, e vão em cada brecha, em cada matagal, em cada pequena aldeia, e vão anunciam a Jesus, porque Ele deve ser conhecido por todos os homens. Que nós possamos anunciá-lo a todos os homens, dizer: olha, Jesus, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo, Ele encarnou, Ele deu a sua vida, Ele nos ensinou como devemos viver e como devemos agradar ao nosso Deus, e Ele morreu por nós, Ele pagou o nosso preço, mas Ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar nele. Aleluia. Nós ressuscitaremos naquele grande dia, graças ao que Ele fez, meus irmãos. Nós teremos um novo corpo, um
corpo iluminado, um corpo agora que incorruptível. O pecado não mais nos alcançará. Você terá um novo nome. Já pensou nisso? Um nome santo que não pode ser corrompido por dinheiro algum, por poder algum, por pecado algum nesse mundo. É isso que Ele chama você. Venha, porque é isso que eu te darei. Que possamos anunciar isso aos homens. E Ele continua, Ele é crido em todo o mundo, os gentios o conhecem. E a própria palavra diz que no fim das contas, toda tribo, raça, língua e nação, todos irão reconhecer que Ele é Senhor. Todos. Os homens hoje o rejeitam. Mas chegará o dia em que todo joelho vai se dobrar, todo joelho, e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Que bom é que nós hoje já reconhecemos isso. Que bom é podermos anunciar isso a nós mesmos. Deus, eu sei que o Senhor é meu Senhor. Eu sei que eu fui transformado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor deu a vida por mim. O Senhor é o meu Senhor, é o meu dono. Eu te pertenço, Jesus. Mas há muitos lá fora que ainda não conhecem. E que nós, como igreja, possamos ir lá, evangelizar, anunciar, para que eles também creiam no Deus Todo-Poderoso. E Paulo encerra dizendo que ele foi levado em glória para os céus, para junto de Deus. Aleluia. Imagine isso, meus irmãos. Domingo que vem agora, né? Não, foi domingo passado, é domingo que vem. Domingo agora. Hoje, né? Domingo de Ramos, é hoje? É hoje, foi hoje? Foi hoje? Não sei. Veja, as pessoas proclamando, né, que Jesus é rei, que Jesus é rei. Uma semana depois, crucificam. Aqueles que estavam jogando, fazendo festa, quando ele entrou em Jerusalém, agora crucificam. Esse mesmo Jesus, que foi recebido em Jerusalém pela multidão, e que logo depois a multidão rejeita dizendo: crucificam. Paulo diz que ele agora é recebido em glória como um rei todo-poderoso, e os céus e os anjos proclamam: digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Esse mesmo que os homens disseram crucificam, agora os anjos os recebem como um rei vitorioso. Ele venceu. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Que nós possamos viver isso. Hoje esse evangelho se espalha pelo mundo. É pregado por homens que são cheios do Espírito Santo de Deus, que são levados por Deus para testemunhar até os confins da terra. E muitos estão crendo nesse Jesus. Muitos estão entregando suas vidas a Ele. Que possamos contribuir com isso. Que a igreja do Senhor possa permanecer firme na verdade de Deus. E que possamos testemunhar ao mundo que Jesus, o nosso Senhor, Ele cura, transforma, Ele dá nova vida, Ele voltará e nos levará com Ele para habitar com Ele eternamente. Aleluia. Que nós possamos seguir essa verdade, meus irmãos. Que possamos ser exemplos a ser seguidos. É isso que Paulo nos chama a ser. Sejam exemplos na igreja, sejam exemplos em casa, sejam exemplos na rua. Que as pessoas olhem para você e imprimam a imagem de Jesus em você. Ali há um homem e uma mulher em que eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Vamos viver esse evangelho. É isso que Paulo nos chama, é isso que Jesus nos chama a fazer. Que nós possamos dar atenção a isso. Amém? Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. E depois nós continuaremos no capítulo 4. Amém? Deus abençoe.